Nós vamos falar sobre um assunto que é bastante difícil. Difícil em todos os sentidos. Difícil para quem, infelizmente, passa por essa experiência, porque para uma pessoa chegar a esse nível tem que estar num desespero muito grande, né? Não posso chegar para cá, seu Augusto, porque ela está controlando ali, tá? Eu tenho que ficar aqui, tá, gente? Nem a Vera me vê de lá. Então, esse assunto faz com que mexa com todos nós. Ele é tão grave e tão extenso que a gente sempre sabe, se não foi na nossa família, a gente sabe de alguém que tentou e de alguém que infelizmente conseguiu. Porque o tentar e não conseguir ainda é uma glória, porque teve a intervenção do plano espiritual, sempre tem, mas a pessoa em si queria, mas não queria, e aí conseguiu ter a interferência. Porque quando a pessoa quer de verdade, ou quando ela está sendo intuída, inspirada, né, na verdade, para fazer, ela acaba conseguindo. E a gente vai ver várias causas que levam a esse tipo de atitude e por que acontece, né? Eu vou tentar falar na visão espírita, porque é a filosofia que eu sigo, tá? Então, problemas mentais, uma fixação mental que vai levar a uma influenciação psíquica. Nós já sabemos de várias palestras que toda vez que você pensa, você cria. Todo seu pensamento é uma criação. Se é um pensamento negativo, é uma criação negativa. Se é um pensamento positivo, é uma criação positiva. Então, nós temos que ter muito cuidado. E essas influenciações podem levar a uma depressão, uma dependência química ou ao suicídio. Problemas mentais, rapidinho para a gente entender. OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Existem diversos transtornos mentais com apresentações diferentes. Eles geralmente são caracterizados por uma combinação de pensamentos, percepções, emoções e comportamentos anormais que também podem afetar as relações com outras pessoas. Entre os transtornos mentais estão a depressão, o transtorno afetivo bipolar, a esquizofrenia e outras psicoses, demência, deficiência intelectual e transtornos do desenvolvimento, incluindo atualmente o autismo. Nós estamos com um grande número de irmãos que estão vindo para o planeta com essa dificuldade, né? Então, transtorno afetivo bipolar, para vocês terem uma noção, a nível de mundo, 60 milhões de pessoas são acometidas anualmente por esse transtorno. Depressão, 300 milhões de pessoas. E no Brasil, 2 milhões. Todos os anos. Imagina o número e a quantidade de pessoas que não estão doentes psiquicamente e, em consequência, espiritualmente. Esquizofrenias e outras psicoses, 23 milhões. Demência, 50 milhões. Dentro da demência, podemos botar o Alzheimer, tá, gente? E essas outras doenças que têm o espectro da demência. Distúrbios de desenvolvimento, incluindo o autismo, 2 milhões por ano no Brasil. Aí alguém pode perguntar assim, né? Não faz parte da palestra, mas alguém pode perguntar, mas por que o autismo cresceu tanto agora? Porque Jesus liberou, quando ele retornou, todos aqueles irmãos trevosos que estavam presos lá nas partes mais inferiores do umbral. Então agora eles têm o que nós chamamos de última oportunidade. Tá? É imprescindível compreender que depois da morte no corpo físico, prosseguimos desenvolvendo os pensamentos que cultivávamos na experiência carnal. Isso quer dizer que quando a gente morre, a gente não vira santo, né? A gente continua não prestando do mesmo jeito. E a gente pensa as mesmas coisas que pensava.
E não podemos esquecer que a lei traça princípios universais que não podemos infringir. Que leis são essas? Leis divinas, subordinadas à evolução. Como avançar sem acatarmos a ordem de harmonia e progresso? Nós estamos no planeta e esse planeta traz para nós as leis. E nós temos que seguir as leis. Independente se a gente crê, se a gente não crê, se a gente tem fé, se a gente não tem, nasceu aqui, tem que seguir a lei, que é própria do planeta, que são as leis divinas. E eu citei ali duas, a lei da harmonia e a lei do progresso. Porque quando nós estamos desequilibrados, automaticamente nós desequilibramos o planeta. Porque nós somos partes integrantes do planeta. Eu estou sempre falando, nós somos como se fosse uma célula do organismo Terra. A gente precisa botar isso na cabecinha, para a gente acreditar e começar a cultivar bons pensamentos, para a gente melhorar a nossa psicosfera, nossa aura, nosso campo vibracional, para que a gente possa se manter equilibrado, manter a imunidade em dia, para não pegar doenças e tudo mais. E ter boas companhias. Eu costumo brincar dizendo, diga o que pensas e te direis quem está do seu lado. É mais ou menos assim. Depressão, rapidinho, tá? Organização Mundial de Saúde que está falando, tá, gente? Distúrbio mental caracterizado por perda de interesse em atividades, prejudicando significativamente o dia a dia. As causas incluem uma combinação de origens biológicas, psicológicas e sociais de angústia. As pesquisas sugerem que esses fatores podem causar mudanças na função cerebral, incluindo alteração na atividade de determinados circuitos neuronais do cérebro. Então, é cientificamente comprovado que os nossos pensamentos alteram a comunicação dos nossos neurônios. Porque quando nós pensamos, nós criamos sentimentos. E sentimentos negativos geram neurotransmissores que podem prejudicar a nossa saúde. Um deles é o cortisol. Todo mundo escuta falar aí da cortisona. Nós temos dentro de nós. Então, nós temos que produzir felicidade para que nós possamos, pensamentos felizes, momentos felizes, para que a gente possa produzir hormônios que nos levem a equilíbrio, não desarmonia. A sensação persistente de tristeza ou perda de interesse, que caracteriza a depressão, pode levar a uma variedade de sintomas físicos e comportamentais, como alterações do sono, alterações do apetite, no nível de energia, alterações da concentração, no comportamento diário ou na autoestima, e ser associado a pensamentos suicidas. Então vejam que os nossos pensamentos podem nos levar a esse tipo de atitude. E eu optei por fazer um roteirozinho para a gente entender do que a gente vai falar, né, das consciências imediatas, a dificuldade do desligamento, o confinamento, sucessões de experiências, o que acontece depois, consequências futuras, como é que vão ser as próximas vidas, existência breve, depois que você comete esse ato, né, e a pessoa reencarna, ela não tem um tempo de vida muito grande, devido aos desequilíbrios. As tentativas frustradas, os transtornos com a família, a ideia de fuga, a ideia que é acalentada, né, e você vai ficando com aquela ideia fixa, né, alimentando ela. Os casos que acontecem por obsessão, a autopunição, a inconsciência, a imprudência, por que está aumentando muito nos jovens atualmente, e qual o papel do anjo de guarda nesse processo, né? Que as pessoas pensam logo, mas se eu tenho um anjo da guarda, por que isso aconteceu? A gente vai ver. E eu fiz por perguntas, tá, gente? Tudo isso tirado do livro Suicídio, tudo que você precisa saber, do Richard Simonetti. É o último livro dele, tá? Ou pelo menos foi a informação que eu ouvi na internet. Qual a primeira consequência do suicídio? A terrível constatação: o suicida não alcançou o seu intento, não morreu
continua a existir, sentir e sofrer em outra dimensão, experimentando tormentos 1000 vezes acentuados. É uma situação traumática e apavorante. Imagina que você deu um tiro na sua cabeça e você continua vivo e olha para agora, para o seu corpo espiritual e vê os pedaços do seu cérebro saindo. Desculpa eu ser trágica, mas é exatamente isso. E você vê o sangue jorrando, sem você conseguir estancar. É desesperador. Deus permita que eu nunca precise passar por isso, mas é desesperador. É só você imaginar a cena. Está vivo. Ele tentou se matar. Ele só conseguiu matar o corpo físico. Matou o corpo físico. E agora ele continua vivo com todas as sequelas que ele ocasionou. E o sofrimento? E a energia vital que ele tem? Vamos imaginar que ele programou 70 anos, fez isso aos 15. Olha quanto tempo esse moleque vai sofrer. Ou esse ser vai sofrer. Muito. Seus sofrimentos são de ordem moral e os espíritos respondem, em parte, ao aspecto do estrago do corpo espiritual. Então, independente da técnica que ele utilizou para alcançar esse objetivo que ele arquitetou, o perispírito vai ser afetado. Porque tudo que a gente faz afeta o nosso perispírito. Porque é a mente que está se comunicando, a nossa mente física, que passa para a nossa mente espiritual e se comunica com o nosso espírito. Então, tudo que a gente faz está registrado. E registrado aonde? O pessoal fala no livro da vida, né? Na nossa consciência. Então, nós sabemos o que nós estamos fazendo. E nós temos responsabilidade sobre todos os nossos atos e sobre todos os nossos pensamentos. O que acontece com o perispírito no suicídio? Sendo um corpo sutil, que interage com nossos pensamentos e ações, é afetado de forma dramática. Volta-se para o plano espiritual com um ferimento compatível com a área atingida no corpo físico. Então, aonde você atingiu, vai acarretar no seu corpo perispiritual aquela consequência. Podemos situar o desajuste perispiritual como castigo divino? Não, claro que não, foi uma ação da pessoa. Ele apenas colherá o resultado de sua imprudência. Vamos imaginar que ele seja leigo, né? E que ele fez sem intercessão de ninguém, de nenhum espírito, de nenhum obsessor. Então, ele vai ter um bônus, porque ele era ignorante. O problema maior está quando nós temos ciência da coisa e fazemos, porque aí a nossa responsabilidade é muito maior. Essa situação pode prolongar-se indefinidamente, então o cara se matou, vai ficar indefinidamente lá no Umbral Grosso, lá no Vale dos Suicidas, lá não sei aonde, onde que ele foi atraído. Com a decomposição, as ligações perispirituais vão se desfazendo. Alguns ficam no cemitério, mesmo depois de desligado dele. Imagina, se ele não tem conhecimento, aí ele está vendo ali o corpo dele. Ele vai ficar ali e vai sentir quando os bichinhos começarem a comer lá o corpo, porque ele está ligado. Olha o desespero. Quem tem pavor de barata, olha, se vendo comida. É desesperador, gente. E o espírito tem consciência dessa situação? Tem consciência de seu sofrimento. O espírito é o seu espírito. Seu espírito tem consciência do que essa personalidade que está encarnada fez? Ali está a resposta. Tem consciência de seu sofrimento, embora nem sempre perceba o que está acontecendo. A solidão é um de seus maiores tormentos. Imagina, você faz o que faz e ainda está sozinho. É desesperador, não tem para quem pedir ajuda. Pior é quando passa aqueles bandos, né? Se vocês lembrarem do André Luiz, né? Quando ele ficou 8 anos lá, e que passavam os grupos chamando ele de suicida, e ele desesperado dizia, eu não sou suicida, eu não me matei. Porque ele não pensava, né, que inconscientemente, né, com a vida desregrada que ele tinha, ele se matou sim.
porque ele não tinha essa consciência. Então, ele seria considerado um suicida inconsciente. Esse tempo junto dos despojos do corpo, né, deixa alguma sequela ou fica a impressão de que foi enterrado vivo. Ele está vivo mesmo, ele não morreu. Quem morreu foi o corpo físico. Eu acho que não dá nem para a gente tentar imaginar a cena, né? Aí eu botei a imagenzinha que é clássica, né? Para a gente lembrar, ó, espírito, perispírito e corpo. Existe uma distância aqui, e existe um corpo que liga esse a esse, que nós chamamos de duplo etéreo, e existe também um corpinho que liga aqui esse a esse. Então, existem aí as camadas. É que nem a história da cebola. Assim como o planeta também tem as suas camadas, nós também temos as nossas camadas. No tema confinamento, os suicidas ficam juntos? Por curiosidade, perguntaram, né? Segundo informações da espiritualidade, os suicidas tendem a agrupar-se em regiões umbralinas, às voltas dos tormentos inenarráveis, de acordo com as suas mazelas. Se juntam para falar o que está acontecendo, como a gente, né, se junta também para falar das nossas tristezas, dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades com nossos amigos, né? Há um tempo determinado de confinamento, o suicida ficará pelo tempo necessário até superar os desajustes que praticou contra si mesmo. Ou seja, até ele tomar consciência do tamanho da besteirinha que ele fez. E, o mais importante, se arrepender. Que a partir do momento que ele toma consciência e se arrepende do ato, imediatamente ele é socorrido. Mas ele está sozinho, Denise? Claro que não. Os amigos espirituais estão ali, dando força para ele, os familiares também. Só que ele não tem o quê? Quantum espiritual para vê-los. Energia para vê-los. Embora estão sendo ajudados. Ninguém fica sozinho, tá, gente? Ninguém. Ninguém morre sozinho, independente do tipo de morte que for. O tempo não é o mesmo para todos? Claro que não. Depende do tipo de suicídio, as motivações, as influências espirituais, e aí nós estamos falando dos obsessores, o grau de conhecimento espiritual que essa pessoa tinha, o estágio evolutivo que ela já atingiu. Quanto mais esclarecido, mais intensos seus padecimentos e mais demorada a sua recuperação. Tem lógica, não tem? Se você tem conhecimento que não deve fazer e você faz, você tem uma responsabilidade muito maior. E vai demorar mais tempo. Por quê? Porque nós nos achamos a última bolacha do pacote. Nós não damos conta que nós somos pequenos. A gente acha que a gente é o supra-sumo. E não somos. Sabe qual é o grupo mais difícil de resgate no plano espiritual? Os espíritas. Porque eles acham que sabem tudo. E nós não sabemos nada. Mas nós não temos humildade para reconhecer isso. Qual o fator que pesa mais? A postura do suicida. Então, os espíritos não ficam entregues à sua própria sorte. Existem médicos que o acompanham e quando percebem que estão em condições de ser socorridos, eles são. Então, tá vendo? Apesar dele ter feito a besteirinha, tem ali um espírito, além do anjo da guarda dele, tem ali um espírito protetor médico, esperando que ele alcance em pensamento ou... porque vocês sabem que espírito não fala, né? Espírito lê pensamento, eles se comunicam pela mente, quando capta que ele já está em condições de ser socorrido. E aí ele é amparado e levado para os postos socorridos e mais tarde para o hospital que a Fernanda falou, que é o Hospital Maria de Nazaré, através dos grupos, né, de marianos e marianas, que é um grupo muito grande de socorristas que fazem esse trabalho. Sucessão de experiências, né? O tema. Após os sofrimentos, o que acontece com eles? Depende das suas necessidades e de como reagem às consequências do seu gesto.
Então, se ele fez, e mesmo tendo feito, ele continuar, me matei mesmo, estou vivo, mas eu não queria ter, eu fiz mesmo consciente. Esse vai demorar um pouquinho mais. Mas aquele que viu, entra em sofrimento e começa a perceber que fez uma bobagem do tamanho de um trem, ele volta atrás e pede perdão. Aí é mais rápido o socorro. Tudo depende de nós mesmos, né? Todos têm o mesmo tratamento? Todos recebem os mesmos cuidados, mas o destino de cada um guarda correspondência com as suas necessidades. Porque nós temos o nosso passado, né, gente? E o nosso passado nos condena. E uma coisa que a gente nunca pode esquecer é que se hoje a gente tenta contra a nossa vida, nós já fomos suicida antes. Estamos aqui tentando resgatar e ainda assim fazemos a burrada de tentar mais uma vez. Desculpa, se alguém já fez, eu não estou querendo dizer que é burro, não. É no sentido da ignorância, tá? Não estou querendo ofender ninguém, não. O suicida libera-se em uma única existência? Não. Existe tempo determinado, mas não será numa única existência. Vamos imaginar um ser que tenha dado um tiro na cabeça e lesado o cérebro. Ele vai voltar muitas vezes, vai encarnar e vai ter problemas mentais, problemas motores, problemas cognitivos, certo que sim, em várias reencarnações, até ele conseguir reconstruir o cérebro espiritual dele que ele danificou. Então, muitas vezes, ontem nós vimos no estudo do André Luiz que o cara levou 200 anos para conseguir restituir o cérebro dele. Nós estamos estudando o livro O Mundo Maior e ele conta esse caso desse suicida. 200 anos em sucessivas reencarnações como deficiente mental. Vejam. Haverá um número certo de reencarnações? Não. E vai depender como vai se comportar diante dos sofrimentos e dificuldades que enfrentará. Então, ele vai ter créditos ou descréditos de acordo com quando ele encarnar, porque a gente tem a lei do esquecimento e a gente esquece os compromissos, dependendo de como ele vai agir aqui. E quanto tempo? Chico dizia que ele levará, em média, 200 anos para se recompor, com uma ou mais passagens pela carne. A mesma coisa que aconteceu no caso do exemplo ontem do livro do estudo do André Luiz. Existência breve. Considerando as graves sequelas do ato, ele poderá ter problemas físicos e mentais devido ao débito do passado? Mas não devemos generalizar. Nós não devemos generalizar nada. Nem olhar para hoje, já que a gente está ouvindo a palestra, ver ali fora uma criancinha com paralisia cerebral. Ah, ele foi suicida. Não é assim. Não funciona assim. Nem todo paralisado cerebral foi ex-suicida. Tá? Não generalizem. A duração do tempo de vida vai variar de acordo com o delito, mas um corpo não resistirá por longo tempo aos graves desajustes do perispírito. O espírito retornará ao mundo espiritual menos comprometido e mais aliviado. Então, em todas as encarnações, as dificuldades e os anos que ele vai ter de vida, isso vai fazer com que o seu perispírito comece a se depurar. Vai melhorando. Então, por isso necessita de muito. E graças a Deus que o plano espiritual é misericordioso e nos oferece, né, quantas encarnações e reencarnações nós necessitarmos. Lembremos que o sofrimento do suicida não é um mero resgate, é muito mais um reajuste através da misericórdia divina. Então, a gente tem que agradecer muito a misericórdia divina que reflete e nos auxilia o tempo todo. Por isso que eu sempre falo, agradeçam todos os dias ao vosso anjo da guarda. Ele é um espírito superior que está do seu lado para te ajudar e você nem lembra dele. Mas lembra do churrasquinho mais tarde. Tentativa frustrada. É grande o número de pessoas que tentam o suicídio sem consumá-lo. Porém, todo ato de violência contra si mesmo repercute no nosso perispírito, gerando problemas que mais cedo ou mais tarde se manifestarão. Então, tem pessoas que tentam, mas não conseguem. Graças a Deus que não conseguem.
Mas como foi um ato contra si mesmo, vai ter uma consequência. A consequência é essa que pode ser em sentimentos negativos que mais tarde vão gerar problemas psicológicos ou, né, do psiquismo. E aí vão aparecer as N doenças que temos aí, né, visto o grande número de deprimidos que nós temos, né? O exercício do amor é a pena alternativa que a misericórdia divina nos oferece para resgate de nossos débitos perante a justiça divina. Então, a vida é muito curta para perdermos tempo com pessoas que não nos levam a lugar nenhum. Então, a gente tem que pensar nisso também. Que tipo de companhia a gente tem do nosso lado? Porque, às vezes, é justamente as pessoas que estão em volta de nós que facilitam que a gente tenha esses pensamentos, por sentirmos falta de amor, por sentirmos solidão, mesmo estando, né, junto de um grupo grande. Transtorno com a família. Como é que fica a família diante de um membro que tentou, né? O suicídio é sempre um transtorno para os familiares? Aí eles respondem: problemas no âmbito familiar pode ser karma ou algo relacionado com o passado. Isso é para a gente refletir. Porém, não incluir o suicídio como compromisso kármico, porque, na verdade, é um desvio de rota. Ninguém programa ser suicida, ninguém programa ser assassino. Isso é ocasionado aqui quando a gente vem para cá. Então, ninguém tem essa programação negativa. Imagina se o plano espiritual superior ia permitir isso. Claro que não, né? Senão seria um desajuste total, né? E a desorganização ocorre aqui no nosso planeta, porque nós somos materiais. No plano espiritual, a organização é mais que perfeita. É tão perfeita que a gente não tem capacidade de perceber o quão de perfeição que existe, pela limitação do nosso cérebro. Terá a responsabilidade pelo trauma da família? Será corresponsável nos desajustes de comportamento e nas dificuldades que os familiares venham a enfrentar. Na semana passada, nós tivemos um menino que veio trazer o relato dele para alguém, que passou pela minha equipe. E ele falou, o meu maior desespero, quando ele pensou na mãe, ele começou a chorar desesperadamente. Que a maior dificuldade dele não foi nem o ato em si, foi o descontrole emocional que ele ocasionou na mãe, e a mãe tinha ficado doente. E a mãe sofria. Ele tinha 15 anos, quando ele fez, para chamar a atenção. E ele mesmo falou, e eu não tinha motivos para fazer isso, porque eu tinha amor na minha família, eu tinha atenção, eu tinha tudo. E eu fiz. Ele estava ali para dar o relato para nós. Provavelmente porque está chegando, né? Estava chegando o mês, que a gente falaria o mês inteiro sobre suicídio, e hoje, com certeza, no nosso trabalho vai aparecer muitos suicidas, exatamente para trazer esses relatos para que a gente acorde, para que a gente desperte e a gente não pense mais em fazer bobagens. Posso te responder no final? Grava aí. É porque senão eu posso perder o tempo. Mas não esquece não, tá? Fuga. Normalmente é um dos motivos para o ato. Dominado pela angústia, cai no desespero e vê a morte como solução para o seu problema. E verifica que é um mergulho no nada, porque ele achou que a morte resolveria o problema dele e a morte aumentou o problema dele, né? Triplicou, quadruplicou, dependendo de como ele reagiu e como ele fez, né? Se consciente ou inconsciente. Quando em reuniões mediúnicas aparecem ex-suicidas e relatam que não é uma boa opção, contam o desespero de sentir-se vivos. Muitos que aparecem aqui contam o desespero. E aí a gente que não é bobo, né, aprende com a dor do outro para não repetir, né? Então a vida é de dentro para fora. Quando você muda por dentro, a vida muda por fora. Não adianta você querer mudar o que está fora. Você tem que mudar o que está dentro de você. Você tem que mudar o que você pensa. Você tem que mudar a sua vibração para que você consiga mudar o entorno. Porque essa história de que eu vou casar com ele ou com ela, porque eu vou modificar depois do casamento, vocês estão literalmente muito enganados, porque ninguém muda ninguém.
Pode até ter um disfarcezinho, né? Ah, ela quer que eu seja assim, ele quer que eu seja assim. Até casar a gente faz. Aí depois vem as manguinhas, como a gente diz, as unhazinhas para fora, né? Então não se iludam. Ideia acalentada. Costuma-se dizer que quem ameaça matar-se não o faz. Esta é uma ideia equivocada e desmentida pelos fatos. E é verdade, gente. A gente tem mania de dizer, quem diz que quer se matar não vai fazer, não é assim não, está pedindo socorro, está implorando atenção. E a gente não pode virar as costas não, porque se a gente tem um apelo desse e a gente vira as costas, nós somos responsáveis, porque o plano espiritual botou você para falar alguma coisa para ver se você mudava aquela cabecinha. Se você não foi capaz, você também tem uma pequena responsabilidade. Na verdade, ele está inconscientemente pedindo socorro. Se isso acontecer com você, converse sobre o assunto. Alerte de que esta fuga não resolverá seus problemas, apenas agravará e muito. O esclarecimento é o melhor recurso para a pessoa. Por isso que a gente diz que o que a gente precisa para evoluir espiritualmente e crescer moralmente? Autoconhecer-se, conhecimento no sentido de estudo, deixar de ser ignorante da parte espiritual e fazer o bem. Sempre, em todos os momentos. O que fazer para que a ideia do suicídio não tome corpo em nós? Confiar em Deus, com a consciência de que todas as situações são transitórias e que tudo passa. Chico, quando estava no desespero, ele pediu ajuda para todo mundo, e todo mundo dizia para ele, começou pelo Emmanuel, isso passa, ô Chico, para com essas coisas, isso passa. Aí ele mandou um recado pela emissária de Maria para Maria, e a Maria mandou uma respostinha para ele. Dias depois, a emissária trouxe a resposta para ele. Olha, Chico, Mãe Maria mandou dizer para você que tudo passa. Aí, ó, a resposta. Então, quando você estiver no desespero, não acha que o mundo vai acabar, porque o mundo não vai acabar, vai passar. Mas quando que vai passar? Quando você tomar consciência do problema que está acontecendo. Quando você deixar de ser menininha e menininho, criancinha, e diante de um problema, você, em vez de você dizer, Deus, batendo o pezinho, né? Por que isso está acontecendo comigo? Em vez de você ter essa postura de menininha, menininho, muda a sua consciência. Deus, para que esta dificuldade está vindo para mim? O que eu tenho que aprender com essa situação difícil? Muda a postura que as coisas se resolvem em volta. Liga o ventilador para a nuvenzinha negra sair. Não fica, ó dia, ó azar. Né? Muda o padrão, muda. Ressignifique a sua mente, ressignifique os seus pensamentos e principalmente as suas ações. Peraí. As montanhas da vida não existem apenas para que você chegue no topo, mas para que você aprenda o valor da escalada. Então é extremamente a nossa vida, ela é muito importante, porque é ela que vai fazer que a gente cresça com a soma das várias encarnações, que a gente consiga crescer moralmente para evoluir espiritualmente. Se for um caso de obsessão, pode alguém ser levado ao suicídio por influência de espíritos obsessores? Eles respondem, acontece com frequência. Infiltrado nos pensamentos do obsidiado, o obsessor insiste na ideia do suicídio, que repercute em sua tela mental, induzindo a iniciativa. O obsidiado não será então enquadrado como suicida? A influência não o exime da responsabilidade dos destinos que venham a cometer contra si mesmo. A consequência será menos danosa? Sim, mas sempre condicionada ao grau de consciência que o obsidiado revele e de seu conhecimento do assunto. Como fica o obsessor que estimula alguém ao suicídio? Será co-participante e assumirá grave responsabilidade. E aí alguém pode pensar assim, que já catei aí um pensamento. E Deus, onde é que fica nessa história? Como que permite que um obsessor induza uma pessoa a tirar a vida? Onde é que
significa isso? Não podemos esquecer que quem abre a porta, a janelinha, para os obsessores somos nós, baixando a nossa vibração. E para que ele tenha acesso a esse tipo de atitude, certeza que ele foi um inimigo de vida passada nossa e tem ligação conosco. Então pode ser um processo de resgate mútuo, karmicamente. Tá? Temos que abrir aí o leque para não culpar Deus, né? Então Deus não está vendo, né? E o anjo de guarda não está vendo isso, ele vai responder depois. Uma autopunição. Quando tomou consciência do crime que havia cometido por dinheiro, Judas suicidou-se. Todo mundo sabe que Judas se suicidou, né? Depois que aconteceu a prisão de Jesus. Estamos diante de um equívoco. Judas não cometeu a traição por dinheiro. É isso que passaram para nós, mas isso está errado. E a gente erradamente malha o Judas. Sua intenção era promover, com a prisão de Jesus, uma reação popular, iniciando uma revolução que levasse à ascensão do cristianismo. Porque Judas sabia as capacidades, ele era o mais inteligente de todos, tá? E era o que conseguia se comunicar com Jesus de nível para nível. Ele sabia das capacidades de Jesus. Se Jesus fizesse assim com o dedo, ele desaparecia. Ele não precisava ter sido sacrificado. Mas ele precisou passar por isso, porque o que ele disse lá atrás? Eu não vim modificar as leis. E isso fazia parte da programação espiritual do povo judeu. Então vamos começar a ampliar a nossa mente para a gente não ficar falando besteira, que Maria Madalena era isso, aquilo, prostituta e mais não sei o quê, porque as coisas não são assim. A nossa ignorância é que nos leva a isso. E os chefes das nossas igrejas que induzem isso em nós e nós acatamos como ovelhinhas. Só que nós somos seres o quê? Racionais. Então parem de ser vaquinha de presépio, aquelas que batem na cabeça e ficam assim. Vocês têm que pensar, vocês têm que raciocinar. Se isso que está falando é verdade ou mentira, busca conhecimento para aprender. Antes de começar a falar besteira, porque a gente já sabe que as nossas palavras trazem fortificações. Pensamento gera sentimento, sentimento gera criação. Em termos de inconsciência, o que é suicídio inconsciente? É quando a pessoa não toma consciência de que determinado comportamento, por exemplo, sua maneira de vida, seus hábitos e costumes, pode abreviar a sua existência física. E a gente pode botar algumas coisas, né? Cigarro, álcool, drogas, comer demais, fazer sexo demais e etc. Os viciados continuam a sentir-se a necessidade de satisfazer o vício? Claro que sim. Além de condicionamento do corpo físico, existe também o condicionamento do corpo espiritual. E não podemos esquecer, se a gente lembra, né, da história do André Luiz, ele era fumante. E quando ele passou para o outro lado, ele ficava desesperado. E davam cigarros para ele. Só que o cigarro nosso destrói. E aquele cigarrinho que eles davam construía o pulmãozinho dele internamente. Veja que o plano espiritual é fabuloso, né? Em termos de imprudência, a imprudência no trânsito mata milhares de pessoas anualmente no Brasil e no mundo, né? Podemos caracterizá-lo como um suicídio inconsciente? Não apenas no trânsito, mas em qualquer óbito decorrente dela. É só vocês pararem para pensar e ver agora essa história dos Uber, nada contra quem faz Uber, e se encontra os motoristas que ficam com o dedinho, né, dedilhando para pegar a corrida, em movimento. Para o carro e ver as coisas. Não é em movimento para ocasionar acidentes, né? Eu vou chamar de motoqueiro, porque motociclista não faz essas coisas. Que estão agora, uns metem aqui, né, e vão respondendo, mas outros, que aconteceu comigo antes de ontem, ele estava escrevendo, andando com a moto e escrevendo, e quase que ele atropelou meu carro. A sorte foi que eu percebi que ele estava fazendo isso e diminuía a minha velocidade. E aí, eu não buzinei, mas quando ele se deu conta que ele olhou no espelho e viu o meu carro, aí eu pisquei o farol para ele.
Aí ele encostou, aí eu abri o vidro e falei, você pode perder sua vida assim. E a sua vida pode não ser importante para você, mas para sua mãe, ou para alguém que te ama, ou para um filho seu, certeza que é. Pensa nisso. Fechei meu vidro e fui-me embora. Lógico que ele mandou eu passear, claro. Mas o meu ouvido é seletivo. Eu já aprendi isso, eu tenho 62 anos. Eu já aprendi, eu só escuto aquilo que é importante e aproveitável. O que não é, sai a 200. Entra a 100, sai a 200. Sempre que desrespeitamos as regras de vida, ficamos por conta do que possa acontecer, incluindo a morte extemporânea, de funestas consequências. PS. Viver na Terra é um risco. Há fragilidade de nosso corpo físico e estamos sujeitos às ações alheias nos domínios da imprudência e da agressividade. Basta lembrar milhões de pessoas que morrem nas lutas armadas, nas explosões desses terroristas, nos atentados, nos assaltos e etc. Muitas das vezes está programado, mas muitas das vezes não está programado, tá, gente? Por isso que ele está falando isso. Nada disso estava escrito. Ninguém programa ser assassino, nem suicida. Acontece, mas ninguém programa isso. Por que agora aumentou o suicídio nos jovens? Os jovens experimentam grande insegurança quanto ao estudo e à atividade profissional, à vida afetiva e etc. Na atualidade, é pior. Em face da dificuldade para definir uma profissão, a precariedade do mercado de trabalho e a conturbação das relações afetivas gerada pela liberdade sexual confundida com libertinagem. Tudo isso pode provocar muita frustração que jovens de espírito frágil julgam insuportáveis. Tem outras características, claro que sim, né? Mas essa é uma das causas. Outra causa, assim, muito comum, e eu vejo isso na minha família, porque eu já sou velha, né? Eu tenho 60, mas já sou velha, para os novos da minha família. E você os vê o tempo todo no celular e eles não, como eles têm a informação muito rápida, eles não conseguem ter paciência para esperar nada. E aí o que acontece? Gera frustração, gera incômodo, gera desespero, até raiva de pegar e sair jogando o celular, porque a resposta não chegou rápido. E a gente que é um pouquinho mais velho, né? Nós que somos assim um pouco, depois dos 40, nem vou descer muito, depois dos 40 a gente já consegue ter esse discernimento e essa calma, porque a gente sabe que as coisas não chegam rápido, né? Nós ouvimos o relatório que ele fez a respeito do Evangelho. Não é devagar, nem é muito rápido. A nossa evolução é de acordo com o que nós programamos. Se nós estamos dispostos a mudar, se modificar, se transformar, se ressignificar, é mais rápido. Mas mesmo sendo mais rápido, ainda é muito lento. É só vocês pensarem. Jesus veio na Terra para nos dar uma oportunidade, porque a nossa humanidade ia ser exterminada. Mas ele não queria que o planeta fosse exterminado, então ele veio para tentar mudar algumas consciências. E aí vocês parem para pensar, porque isso é para reflexão, mais de 2000 anos depois, como que nós estamos hoje, em termos de atraso espiritual, né? Tá acabando, tá? Então, tem na FEB esses livrozinhos, né? Todos de graça, tá, gente? Suicídio não, aborto não, violência não, eutanásia não, drogas não. Atualmente, atentados contra a manutenção da saúde física, mental e psicológica atingem cifras realmente assustadoras. A campanha em defesa da vida é uma ação que ameniza a situação, mas algo que envolva a sociedade urge ser desenvolvido. Então, de graça, tá, gente? Em PDF, na página da FEB. É de graça. É só baixar, para quem tem, né? Para os que estão acima de 60 e têm dificuldade, pede para os sobrinhos, para os netinhos, né? Ou para os agentes de TI que tem perto, né? Bem, eu espero que Jesus nos abençoe e proteja a todos nós e que possamos, a partir de hoje, pensar um pouco mais, ter um pouco mais de paciência com aquelas pessoas que vêm conversar com você,
para que nós possamos ser caridosos, não só para com o outro, mas para conosco mesmo. E vamos nos amar, né, gente? Que é importante que a gente se ame para que a gente não faça nenhuma bobagem, tá bem? Graças a Deus.